Eu vou falar sobre o Erich Fromm, que é um autor judeu alemão, membro da escola de Frankfurt, que é um cara que tem uma experiência no campo da psicanálise, então ele está na história da filosofia e na história da psicanálise, e quando ele termina a formação psicanalítica dele, o primeiro livro que é fruto dessa formação é exatamente um livro dedicado à religião, chama O Dogma de Cristo, em que ele examina, à luz da psicanálise, a religiosidade dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades cristãs. E depois disso, o Fromm, ele escreve várias obras. Essa que eu vou abordar hoje é uma obra de 1950 e é uma obra que gerou uma polêmica muito grande, sobretudo entre teólogos cristãos da região anglo-saxônica, que se defendiam contra as críticas que o Fromm fez ao protestantismo calvinista e essas críticas que ele envolve contra a religião institucional. Então, o Fromm escreveu uma obra muito importante, é uma das suas obras de maturidade, chamada Ter e Ser. Nessa obra, ele revisa as posições dele sobre a religião. Ele pensa a cultura ocidental como uma cultura dividida em duas grandes orientações existenciais, que é uma orientação para o ser e uma orientação para o ter, para a aquisição, para o consumo, para a acumulação. E ele acha que essas orientações determinam tudo, a forma de perceber, de pensar, de sentir do indivíduo, de representar a forma de fazer religião. Eu vou começar essa minha exposição analisando um aspecto negativo que ele fala sobre a religião no modo T, a partir desse livro TOC, e depois eu vou seguindo, fazendo algumas considerações sobre a crítica de Fromm à posição freudiana da religião, que Freud vê a religião como um problema de regressão coletiva a um estado de neurose infantil, é a tese do Freud sobre a religião no futuro de uma ilusão, que o Fromm vai se distanciar, como de muitas outras posições do Freud, que ele se distancia e se mantém crítico. No modo T, a fé é a posse de respostas sobre coisas acerca das quais não se possui nenhuma comprovação racional. Ela consiste de formulações criadas por outros que se aceita porque se aceita a sujeição a outros. Em geral, há uma burocracia. Ela traz o sentimento de certeza devido ao poder concreto da burocracia. É o bilhete de ingresso para juntar-se a um grupo grande de pessoas. Ela alivia da árdua tarefa de pensar e tomar decisões próprias. A pessoa torna-se um beati possidentes, um proprietário da verdadeira fé, da certeza. Ela reivindica promulgar o conhecimento definitivo e inabalável, que é crível devido ao poder daqueles que promulgam e que protegem a fé parecer inabalável. Essa fé é uma certeza que ela parece inabalável, mas devido ao poder de instituições ou daqueles que promulgam essa fé e que protegem essa fé, é esse poder que parece inabalável. Então, na verdade, quem não preferiria a certeza se tudo o que ela exige é que se renuncie à própria independência? Aqui Deus se torna um ídolo no sentido etimológico do termo, ou seja, uma coisa fabricada por nós mesmos. Fromm percebe que esse Deus pouco tem a ver com o sujeito e essa crença no modo T é similar a uma doutrina política alienal. A fé no modo T é uma muleta para aqueles que querem estar na certeza, aqueles que querem uma resposta para a vida sem ousar procurar por si mesmas. Por outro lado, a fé no modo C é muito mais uma atitude, um estar na fé, ao invés de um ter fé. Fromm lembra que o Deus do Velho Testamento é uma negação de ídolos e, portanto, de um Deus que se possa possuir. Por isso, ele é um Deus do qual não se tem nenhum nome e que não se pode ter nenhuma imagem, na verdade. Então, ele acha que o Antigo Testamento tem já essa contribuição para a cultura ocidental e para as religiões como se fosse um movimento de entidolarizaram, quer dizer, é de desfazer ídolos. Então, por isso a ideia de que Deus não é uma coisa. A fé é testemunhada por experiência íntima das qualidades divinas na pessoa. É um processo de autocriação contínua de Cristo eternamente nascendo dentro de nós mesmos. Para Freud, a crença teísta de um Deus protetor
vou entrar na questão da tese freudiana, da religião como neurose infantil, a crença teísta de um Deus protetor ameaçador, quer dizer, um sentimento ambíguo ao mesmo tempo, aquele que protege, aquele que o teme, um Deus protetor ameaçador sobrenatural foi necessário num certo estágio da evolução humana, mas deixará de ser necessário. Freud deixa explícito que nós já temos substitutos culturais para isso, enquanto para Jung o conceito de religião é uma submissão a um poder superior cujo nome tanto pode ser Deus como o inconsciente. Então a gente tem uma discussão aqui sobre o conceito de religião. O Fromm vai fazer uma problematização do conceito de religião de Freud e depois de Marx, que vai ser um próximo ponto. E o Fromm ele vai também perceber que, na verdade, o Freud, apesar de ser um crítico da religião, ele se mantém uma pessoa religiosa, e a mesma coisa vai valer para o Marx também. Então, Fromm entende que, quanto ao ideal de desenvolvimento humano, a psicanálise e a religião coincidem. Ambos pensam que o objetivo do desenvolvimento humano é o conhecimento, o amor fraternal, a redução do sofrimento, a independência, a responsabilidade. Freud entende que há uma contradição fundamental na crença teísta das grandes religiões monoteístas. Essa crença, ao mesmo tempo em que defende o ideal do desenvolvimento humano, assim apontado ao professar a crença teísta num Deus Pai sobrenatural, acaba se tornando um empecilho para esse desenvolvimento. Fromm entende, por exemplo, nas religiões construtivas, desse modo ser da religião. Ele cita um movimento dentro do judaísmo, o movimento chassídico, como uma rebelião do pobre contra o monopólio do dinheiro e do conhecimento. Aquilo que Fromm vai ver também como sentimento que está presente nos primeiros cristãos, que ele analisa no livro O Dogma de Cristo. Trata-se de um misticismo, que é do movimento chassídico, judaico no interior do judaísmo ortodoxo. Há nesse movimento uma valorização da alegria em detrimento da contrição e da tristeza. É preferível uma alma alegre do que uma alma que, apesar de ter inúmeras realizações intelectuais, permanece contrita. Para eles, como para Spinoza, a alegria equivalia à virtude e a tristeza ao pecado. Para Fromm, esse movimento surgido no seio do judaísmo ortodoxo é o de uma religião que dá mais importância ao sentimento do que às realizações intelectuais. É uma religião de um Deus que sorri, diferentemente do Deus das religiões autoritárias, nas quais os sentimentos predominantes são a tristeza e a culpa. O Fromm vai desenvolver muito esses dois critérios para se identificar se estamos diante de uma religião autoritária ou humanista. No que diz respeito à classe social, o Velho Testamento foi escrito por criadores de carneiros e camponeses nômades. Já o Talmud foi escrito por fariseus eruditos e um grupo que abrangia pessoas da classe média, mas também pessoas muito pobres. A bandeira da justiça social, da proteção dos pobres, ajuda a todos que fossem desamparados, tais como viúvas, minorias nacionais, é uma constante. No que diz respeito aos primeiros cristãos, tínhamos uma classe dos marginalizados, dos humilhados e dos socialmente desprezados, de modo que a condenação do poder secular, da riqueza e dos poderosos era uma constante. Temos aqui um ethos da plena solidariedade humana, da partilha comunal espontânea de todos os bens materiais. A parte mais antiga dos evangelhos, segundo Fromm, a parte de Mateus e Lucas, traz esse espírito dos primeiros cristãos, na visão do Fromm. Tema que ele vai trazer à luz desse livro que eu mencionei, que é o Dogma de Cristo. Segundo Fromm, o que há de comum entre esses dois evangelhos é o postulado central de que o povo deve livrar-se de toda a cobiça e ansiedade e deve livrar-se inteiramente da estrutura do ter. E, inversamente, que todas as normas positivas sejam enraizadas numa ética do ser, da comunhão e da solidariedade. Essa posição ética básica aplica-se tanto às nossas relações com os outros quanto com as coisas. Fromm entende que o mandamento de amar o teu próximo, quando levado a sério, implica o abandono de todo o egoísmo, e a norma de não julgar os outros constitui uma ampliação do princípio de que se esqueça o próprio ego e seja inteiramente dedicado à compreensão e bem-estar do outro. E essa é uma colocação que ele fez no livro dele, T.U.C., e ele parte para um segundo ponto, que é trazer uma definição mais ampla do conceito de religião, já que ele acha que esse problema é um problema que diz respeito a todos aqueles que empreendem críticas à religião. Primeiro, não chegar a uma definição ou a não chegar a diferenciações importantes sobre os tipos de religião.
entende por religião qualquer sistema de pensamento e ação seguido por um grupo e capaz de conferir ao indivíduo uma linha de orientação e um objeto de devoção. Desse modo, a classe social, o homem moralmente elevado, o dinheiro, o sucesso, a pátria, partido ou lideranças perversas, indicar uma forma de religiosidade. Partido, dinheiro, sucesso, pátria, doutrina, pode se tornar religião no momento em que ela me fornece uma linha de orientação e um objeto de devoção. Então, a religião pode conduzir no sentido da destruição ou do amor, da dominação ou da fraternidade. Pode desenvolver os poderes racionais ou paralisá-los. A grande questão não é a presença ou a ausência da religião, mas sim a que espécie de religião. É saber se a religião escolhida concorre realmente ao desenvolvimento das potencialidades humanas ou, ao contrário, para a sua paralisação. É nessa perspectiva que Fromm lembra da natureza idealista do homem, ou seja, sua inclinação inata à busca de alguma coisa superior à satisfação física. Segundo Fromm, religião é compreender todo o sistema de ação compartilhado por um grupo e que oferece ao indivíduo uma estrutura de orientação a objeto de devoção. Ou seja, quando Deus não é objeto de devoção, um equivalente a Deus ocupa o seu lugar como objeto de crença e devoção. A partir dessa premissa, todo e qualquer fenômeno de crença passa a ser visto como religioso e, em último caso, como variantes do monoteísmo. No fundo, a religião é algo que, a partir dessas premissas, integraria a natureza humana, pois a necessidade de um objeto de orientação e devoção seria, então, algo inerente ao homem. Por trás do ateu agnóstico, esconde-se religiões, cito Fromm, bem mais primitivas que a dos índios norte-americanos, de tal modo idólatras absolutamente incompatíveis. Nesse sentido, o homem moderno pode ostentar uma variedade de formas primitivas de religião e religiosidade. O totemismo, o fetichismo, o culto da limpeza e o ritualismo são formas de religiosidade. Então, volto aqui rapidamente à posição de Freud. A posição de Freud vê uma íntima conexão entre o complexo paterno, desamparo infantil e crença religiosa. O Deus Pai é, em termos psicológicos, a projeção da ideia do pai terrenos. E, em termos biológicos, a base do sentimento de desamparo foi formada graças à experiência de impotência e necessidade de proteção da criança durante longos anos. Desamparo infantil e nostalgia pela figura paterna seriam a base para a religião, segundo Freud. É esse processo emocional e irracional de autodefesa que faz o indivíduo adulto retroceder a etapas infantis de seu desenvolvimento psíquico, onde a criança podia se sentir segura contando com a proteção de um pai que a superava em poder e juízo e cujo amor e proteção podiam ser conquistados por meio da obediência e do respeito. A essa atitude, Freud chama de ilusão. A rigor, ilusão infantil. A ilusão é uma representação originária do desejo humano. Diz em inglês, wishful thinking. É um pensamento que ele é fruto do desejo. Então, há uma distinção entre ilusão e erro. Quer dizer, se você faz um cálculo e alguém te corrige, você não tem uma ligação emocional com essa correção. Mas quando você está diante do wishful thinking, quando alguém tenta te corrigir que as tuas premissas, os teus postulados, eles não fazem sentido, eles carecem de amarração e de nexo, aí como é um pensamento ilusório, quer dizer, um pensamento que nasce do desejo, aí se torna, então Freud tem essa ideia de ilusão. Ilusão é alguma coisa que tem a ver com o desejo. São representações que têm a ver com desejo. Por isso, essas representações, elas não são desfeitas por refutações lógicas. Pelo contrário, elas são logicamente irrefutáveis. Então, o ateísmo tem formas, às vezes, muito mais primitivas de religiosidade. Você substitui o Deus monoteísta por outras formas primitivas, aí o Fromm pega o Freud, que vai desenvolver essa ideia da religiosidade ancestral, como se fosse a evolução das religiões, e ele coloca uma forma arcaica de religiosidade que tem a ver com a fixação materna ou paterna, o tipo de religiosidade que é o culto ancestral. Ele cita alguns casos
Caso 1 é o caso da pintora, que não admitia ter contato mais próximo com nenhum outro homem em nome de sua relação com seu genitor. A pintora apenas se ocupava de cuidar do pai e de pintar suas telas, sem se interessar por nada além dessas duas coisas. O pai era uma pessoa comum, que embora fosse agradável, não era inteligente. No entanto, era objeto de fervorosa idealização por parte da filha. Quando o pai morreu, ela se suicidou, mas testamentou o desejo de ser enterrada no mesmo túmulo do pai. Esse foi seu último desejo. Então ele acha que essa fixação paterna, essa fixação religiosa, esse culto ancestral, é uma forma primitiva de religiosidade. Então, o pai era o objeto de devoção e esse eixo que estruturava essa orientação dela. Segundo caso, o filho devotado a um pai ambicioso em adquirir dinheiro e prestígio social. O filho idealizava o pai como se esse fosse um enviado de Deus, atribuindo a ele características irreais de sapiência, ternura. Suas ações e pensamentos eram única e exclusivamente voltadas a agradar o pai e a obter a sua aprovação. Mas o pai nunca se mostrava satisfeito. Mesmo depois da morte do pai, o filho continuava a agir sobre a ânsia de reconhecimento e de aprovação paterna, que é o conceito freudiano do superego, aquela instância a partir da qual eu internalizo proibições e metas e objetivos e mandamentos. Esses dois exemplos que o Fromm tira da própria clínica psicanalítica. Essa neurose individual tem elementos religiosos explícitos. Ela lança o paciente numa relação de devoção em relação ao genitor, dando ao devoto um ponto de referência e um princípio emocional que emprestam unidade à sua vida, mas que é uma religiosidade individual patológica sob a forma de culto escravizador, de uma dependência que escraviza o julgamento do paciente e torna-o incapaz de amar e o transforma em criança insegura e amedrontada. Fromm percebe que esse fenômeno de religião individual nada difere de religiões que em Deus antepassados. Em função desse profundo elo emocional essencial, o elo que empresta sentido e unidade à vida. Para Fromm, apenas mediante uma transformação profunda da personalidade que permita ao indivíduo pensar e amar livremente, esse indivíduo seria capaz de se libertar dessa submissão à figura paterna. Aqui fica claro nesses exemplos de religiosidade ancestral, a tese freudiana da religião como neurose infantil. O Fromm, ele percebe que a religião é algo muito multifacetado. Como todas as coisas, como as correntes filosóficas, elas são muito cheias de nuances. Então ele propõe uma diferenciação que tem um critério geral específico. Geral diz respeito à pergunta se estamos diante de uma religião teísta ou não teísta, e específico, essa religião é uma religião autoritária ou humanista. Então, Fromm se utiliza inicialmente de uma definição fornecida pelo dicionário Oxford, da língua inglesa, para caracterizar a religião autoritária e não humanista. Então, a definição de religião que o Fromm já encontra no dicionário inglês, ela por si só define a religião autoritária. Segundo o dicionário, religião é o reconhecimento de que um poder superior, invisível, controla o destino do homem, exigindo obediência, respeito e devoção. Para a simples ideia da existência de um poder que, graças ao controle que ele exerce sobre os homens, tem direito à obediência, reverência e devoção, é um indicativo claro que estamos diante de uma religião autoritária, ou seja, nesse tipo autoritário de vínculo religioso, o fundamento da obediência e respeito à divindade não repousa sobre suas qualidades morais ou sobre a ideia do amor ou da justiça, a ideia que Deus pudesse encarnar. O tipo de relação entre homem e Deus, nesse modo autoritário de experimentar a divindade, é similar em termos psicológicos, em termos de psicologia de massa, à identificação e à obediência que se dá entre o indivíduo e o líder autoritário no contexto do fascismo. No ato da submissão, o homem perde, cito Fromm, a independência e a integridade como indivíduo, mas ganha o sentimento de estar protegido por um poder que inspira respeito em todos, do qual, de algum modo, ele participa. Parece muito claro que religiões seculares, como o nazismo, o fascismo, são tipos autoritários. Nessa estrutura religiosa, a vida do indivíduo se torna insignificante e qualquer sentimento de valor próprio está atrelado à ideia de pertencimento a algo maior, ao Estado, o povo, a raça, a nação, o futuro da pátria. Sem essas abstrações, o indivíduo não é nada e sente que não é e não vale nada. Na religião secular, o líder é visto como um pai do seu povo, que é indício, claro, de infantilização. Por que eu acho que Freud, apesar da crítica à religião, é uma pessoa que se mantém religiosa
Freud só pode ser considerado inimigo da religião quando não especificamos que tipo de religião ele tem em mente. Freud se refere a uma ideia de religião onde Deus é tido como uma imagem aumentada da figura paterna, uma figura da qual esperamos ajuda quando temos necessidades, a quem agradecemos quando temos sorte ou sucesso e sobre a qual nos importamos muito pouco. Freud via nesse tipo de religião apenas a repetição da atitude infantil da criança com relação a seu pai, uma criança que não confia no seu próprio poder e, por isso, recorre à figura do pai quando está em perigo ou quando precisa de ajuda. Freud chama isso de ilusão, cujo efeito é privar o iludido de recorrer à sua própria energia, à sua própria força, à sua própria consciência e poder de sua própria razão. Segundo Freud, essa parecia a Freud ser a verdadeira essência das religiões monoteístas. Além disso, esse tipo de religiosidade parece derivar de religiões de culto ancestral, cujo cimento psicológico era a fixação neurótica na figura do pai ou da mãe. Para Freud, era de opinião que, por causa dessa ilusão, as pessoas acabavam não acreditando na sua própria razão ou na sua própria autonomia, no que diz respeito às suas próprias decisões, e acabavam se comportando como crianças. Esse tipo de religiosidade é o que Freud chama de religião no modo P. Freud nunca deixou de ser uma pessoa ligada a uma tradição que acredita na verdade, na consciência moral e na responsabilidade. Para Freud, essa imagem desenhada por Freud sobre a religião, que por sinal é uma concepção dominante da religião, é precisamente a negação da religião. Freud resgata uma concepção de religião onde Deus não é uma coisa, mas um mistério, um desconhecido, e que não temos como conhecer, algo para o qual tentar atribuir um nome é vão e precário. Como ele não é nenhuma pessoa, nenhuma coisa, não faz sentido criar uma imagem dele. Alienação, para eles, tem um sentido diferente. A alienação teria um sentido de separação entre corpo e espírito, que já é uma forma de alienação. Freud acha que o mundo moderno, por exemplo, a vida moderna é uma espécie de esquizofrenia, porque ela começa com o que ele chama de alienação, também uma dissociação entre vida intelectual e afetiva, por exemplo, entre inconsciente e consciência. Ele acha que então povos primitivos eram melhores resolvidos com essa dimensão espiritual, com essa continuidade, com esse equilíbrio, do que os povos modernos. O conceito de alienação desses autores, tanto em Freud como no Jung, vai nessa direção. E, para terminar, a religião de Marx. Marx, diferente de Stalin, e grande parte dos socialistas e dos sociais-democratas, era um crítico dos valores burgueses. Freud é de opinião que os administradores são muito mais alienados do que o trabalhador comum. No final do terceiro livro do Capital, Marx sugere que o homem deveria viver de tal modo que o pleno desdobramento de suas forças fosse um fim em si mesmo e não um meio para alcançar outros fins. Então, a ideia da morte de Deus, essa questão da secularização, essa questão do ateísmo no mundo contemporâneo, Freud associa ao fato de que a sociedade ter transferido o sagrado para outras dimensões. Mercadoria, dinheiro e poder são três dessas dimensões. A ideia do Agamben, na verdade, é uma ideia freudiana. É do Freud, essa ideia de que há uma transferência, um deslocamento do sagrado para a esfera secular, no momento em que começa a surgir com toda a força o ateísmo, a descrença, que seria algo que se torna funcional e necessário ao funcionamento do mundo moderno. Então, agora a questão é por que Freud acha que Marx tem uma questão religiosa nele. Ele diz assim, mais especificamente, ele pertencia a um grupo que Freud caracteriza como ateísmo religioso, um ateísmo que incorporou das religiões seus princípios profundos de justiça, igualdade e verdade. Como Nietzsche já havia percebido, a semelhança entre um revolucionário e um asceta religioso, ambos são marcados pela renúncia do tempo presente em prol de uma bem-aventurança futura, da construção de uma terra sem males. E Nietzsche usa, para essa questão, Nietzsche usa a metáfora do burro, aquele que topa carregar os problemas do mundo sobre as costas. Então ele acha que a figura do revolucionário é uma versão secular do homem religioso. Agora eu vou ver o que Freud desenvolve sobre Marx, além de fazer essa referência ao terceiro livro do Capital. A crítica que ele faz à religião não é feita sobre o ponto de vista do ateísmo burguês. Então, qual é esse sentido? Enquanto o mundo real estiver longe da realização do evangelho, dos princípios dos profetas, princípio da justiça, da igualdade, do amor, o homem precisará de religião como instrumento, uma instituição extra que preserva as ideias, mas que, na realidade, produz a separação, um afastamento
da realidade. Pelo contrário, a tarefa radical da filosofia de Marx seria, segundo Fromm, que os princípios de justiça, verdade, amor, vitalidade, produtividade interior, ou seja, introduzir os princípios do ser no lugar dos princípios do ter na sociedade e na vida cotidiana, de modo que o homem não precisasse mais da religião enquanto extra instituição, que por suas normas teriam sido absolvidas pela praxis da sociedade. Essa seria, na leitura de Fromm, o objetivo de Marx. Fromm vê uma conexão entre o marxismo e o budismo, pois, segundo ele, há uma conexão entre o dever racional e uma mistificação do dever racional que faz um apelo ao homem e o faz uma exigência de orientar sua vida pelo ser. Eu termino, é porque não dá mais para seguir, o tempo já extrapolou. E agradeço demais a paciência de Jó aí.